Essa personalidade conhecida tem sido por muito tempo um símbolo de sinceridade e inspiração. Mas como diz o velho ditado, onde há luz, há escuridão. Desde fundos malversados até vínculos questionáveis com figuras controversas, o outro lado dessa história pode ser a escuridão. O mundo não está preparado para ouvir falar dela. Junte-se a nós para explorar o bom, o ruim e o cinza da vida da famosa freira católica romana de Calcutá, Svai Zendain. A vida da Madre Teresa foi muito amada e muito criticada. A vida da Madre Teresa. Hoje nos mergulhamos nas razões do amor e da crítica, e apresentamos dois pontos de vista diferentes e opostos. Em 26 de agosto de 1910, a Madre Teresa, conhecida então como Agnes Gonça Boiakshu, nasceu em Uskup, no Império Otomano, que agora se chama Skopje, Macedônia do Norte. Ela foi batizada em Skopje, exatamente um dia depois de seu nascimento. Mais tarde, ela considerou o dia 27 de agosto como seu verdadeiro aniversário, comemorando o quão especial foi para ela o dia de seu batismo. Nascida em uma família de ascendência albanesa, razoavelmente próspera, Agnes viveu uma vida relativamente confortável, graças ao seu pai, Dranafili Boiakshu, que era comerciante. Aos 8 ou 9 anos, em 1919, Agnes provou pela primeira vez o sabor do sofrimento humano quando seu pai faleceu. Sua mãe, Nicola Boiácio, nunca deixou de incutir nela os valores de levar uma vida guiada por valores cristãos, dedicada a Deus e a ajudar a humanidade. Especula-se que a morte do pai da Madre Teresa teve um grande impacto nela. Malpian dedicou 20 anos de pesquisa às primeiras experiências pessoais da Madre Teresa. Pertencia ao Departamento de Política Social, Sociologia e Criminologia da Universidade de Birmingham. Isso é o que ela tinha a dizer sobre os efeitos da morte de seu pai em seus primeiros anos de vida. Ela havia descoberto, explicou, que a Madre Teresa perdeu seu pai quando tinha 9 anos. Depois de sua morte, ela ficou chocada porque havia um grande vazio em sua vida. A teoria dela era que, devido ao fato de que seu pai havia sido envenenado por nacionalistas eslavos, a Madre Teresa ficou profundamente afetada e passou o resto de sua vida tentando substituí-lo por um pai divino. Durante os primeiros 12 anos de sua vida, a Madre Teresa se acostumou com a ideia da morte após ter perdido tantos parentes próximos, incluindo o único tio que tinha. Então, o que faz uma menina que viu a morte tão de perto quando é forçada a refletir sobre a natureza temporária da vida humana? Dedica seu tempo à única coisa permanente que pode ser o sofrimento humano, e Deus está em sintonia com a vocação que ela sentiu aos 12 anos de se tornar freira. A pequena Inés sentiu que estava pronta para se entregar a Deus, e escolheu encontrar seu Criador através dos canais de ajuda aos indigentes, miseráveis e desamparados. Essa decisão a levou a deixar a casa dos pais em Skopje, aos 18 anos, e ingressar nas Irmãs de Loreto. As Irmãs de Loreto eram uma comunidade irlandesa de freiras com missões na Índia. Essa congregação de mulheres optou por se expressar através da aceitação e do abraço completo do Evangelho de Jesus, por meio de 3 dos seguintes votos: pobreza, castidade ou celibato e obediência. Os votos ressoaram profundamente em Agnes. Começou a aprender inglês durante sua formação perto de Dublin. Após alguns meses de formação, não demorou a viajar para Calcutá, Índia. No final de 1928, ela fez ali seus primeiros votos de freira. No dia 24 de maio de 1931, ela recebeu um novo nome, Teresa, em homenagem a Santa Teresa de Lisieux. Posteriormente, em 1937, ela fez seus votos perpétuos. Foi então que ela ficou conhecida como Madre Teresa, um nome que se tornaria amplamente conhecido em todo o mundo. De 1931 a 1948, a Madre Teresa foi professora no Instituto Sainte Maria de Calcutá. As matérias dela iam de geografia e história até catecismo. Mais tarde, ela se tornou diretora da escola após aprender hindi e bengali. Durante sua estadia lá, ela frequentou os bairros pobres da cidade, onde foi testemunha do agravamento das condições resultantes da terrível fome que assolou a província de Bengala em 1943.
matando centenas de milhares de pessoas. A Madre Teresa experimentou uma profunda revelação, que mais tarde descreveria como uma chamada dentro de outra chamada, e que deixou uma marca profunda nela. O efeito foi tão profundo que, em 1948, ela obteve permissão de seus superiores para deixar o colégio do convento. O plano dela consistia em se dedicar a trabalhar entre os mais pobres dos pobres nas favelas de Calcutá. Quando ela deixou o colégio, não tinha nenhum fundo. No entanto, sua dedicação em ajudar os pobres a levou a abrir uma escola ao ar livre para as crianças da favela. Segundo ela, confiava que a divina providência a ajudaria em seu esforço para ajudar os pobres. Logo, a divina providência chegou na forma de voluntários e outros meios de apoio financeiro. Isso permitiu que a Madre Teresa ampliasse seu trabalho além dos limites das favelas. No dia 7 de outubro de 1950, a Santa Sé autorizou a Madre Teresa a fundar sua própria congregação, conhecida popularmente como Missionárias da Caridade. Esta ordem tão querida foi fundada com a nobre missão de espalhar o amor, a compaixão e o cuidado dedicado às pessoas que, de outra forma, estariam desassistidas ou marginalizadas pela sociedade. O objetivo da Madre Teresa era que esta organização atendesse às necessidades daqueles que muitas vezes eram considerados indignos de cuidados ou atenção. A organização construiu moradias para crianças órfãs, asilos para leprosos e hospitais para doentes terminais. À medida que a história avançava, a importância do trabalho da Madre Teresa foi ganhando reconhecimento internacional. Em um decreto transcendental emitido pelo Papa Paulo VI em 1965, a humilde sociedade iniciada pela Madre Teresa transcendeu suas origens para se tornar uma estimada família religiosa internacional. A Madre Teresa abriu seu primeiro centro no Zeuá, em 1971, na cidade de Nova York, e com o tempo ampliou a família até abranger cerca de 90 países. Este foi um marco fundamental. O reconhecimento oficial por parte da mais alta autoridade da Igreja Católica confirmou o impacto e o alcance global das missionárias da caridade. Prêmios e reconhecimentos. A Madre Teresa trabalhou toda a sua vida dedicada ao cuidado dos desafortunados, a ponto de que seu próprio nome se tornou sinônimo de nobreza e santidade. Por isso, não é de se estranhar que ela tenha recebido diversos prêmios. Ao longo de sua extraordinária vida, a Madre Teresa recebeu mais de 700 prêmios e honrarias prestigiados, que a consolidaram como a pessoa mais condecorada do século XX. Entre os prêmios que recebeu, destacam-se vários. Dia 11 de agosto de 1962, o presidente da Índia lhe concedeu o Padma Shri, o prêmio mais prestigioso da Índia. Após esse reconhecimento, ela foi agraciada com o prêmio Ramon Magsaysay, nas Filipinas, no mesmo mês. Entre os reconhecimentos posteriores estão o prêmio Jawaharlal Nehru, em 1969, o prêmio da Paz Juan F. Torrou, o prêmio internacional John F. e o prêmio Templeton Torrou, concedido pelo Papa Paulo VI em 6 de janeiro de 1971, o prêmio internacional John F. em outubro de 1971 e o prêmio Templeton em abril de 1973. No entanto, talvez o auge de seu reconhecimento tenha chegado em 10 de dezembro de 1979, quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz, uma honra que encapsulava seu compromisso inabalável com a compaixão e o serviço. Nos anos seguintes, suas contribuições continuaram sendo celebradas, com prêmios como a Joia Bharat Ratna da Índia, em 1980, a Medalha ao Mérito da cidade de Skopje, em 1980, e a Ordem ao Mérito concedida pela Rainha Isabel em 1983. O presidente Ronald Reagan do Zeuá. Ele concedeu a Medalha Presidencial da Liberdade em 1985, o que destaca seu impacto mundial e seu legado.
Seu extraordinário legado foi ainda mais solidificado com a concessão da cidadania honorária do Sequoia em 1996 e a Medalha de Ouro do Congresso do Sequoia em 5 de junho de 1997, afirmando sua influência duradoura e suas profundas contribuições à humanidade. Em 1996, e a Medalha de Ouro do Congresso do Sequoia em 5 de junho de 1997, firmando sua influência duradoura e suas profundas contribuições à humanidade. Parece muito, mas esses prêmios são apenas um breve resumo do carinho e da apreciação que ela recebeu de todo o mundo. Controvérsias. Vista da quantidade de prêmios que ela recebeu, poderia-se pensar que uma figura como a Madre Teresa está isenta de críticas e controvérsias. Embora isso possa ser verdade na maior parte, Madre Teresa tem algumas marcas na sua vida que não receberam tanto reconhecimento quanto seus outros esforços. A Madre Teresa foi alvo de críticas que, na sua maioria, foram refutadas como ódio por parte das igrejas católicas e pessoas de tendência católica. No entanto, para sermos verdadeiramente imparciais e neutros aqui, nossa responsabilidade é ver os dois lados da história e verificar a verdade em cada um deles. Em um estudo realizado em 2013 por Serge Larivet, Carol Senechal e Geneviève Chenard, publicado em março de 2013 na edição 42 da revista Studies in Religion Sciences, foi teorizado que a Madre Teresa era tudo, menos uma santa. Para desmentir o mito da Madre Teresa, as 3 pesquisadoras demonstraram dedicação ao reunir 502 documentos sobre sua vida e obra. Eliminaram 195 duplicados e consultaram os 287 documentos verificados para realizar sua análise. Também é importante destacar que este trabalho não recebeu financiamento específico. Então, os vieses em termos de dinheiro podem ser eliminados da equação. Ela via o sofrimento como algo religioso e sagrado, e foi citada dizendo, segundo o jornalista Christopher Hitchens, que há beleza nos pobres que sofrem como Cristo. Christopher Hitchens também era conhecido como a pessoa que se levantou contra o culto da Madre Teresa, à morte e aos moribundos. Em suas palavras, essa atitude em relação ao sofrimento dos pobres e a fascinação mórbida desagradavam as pessoas. Quando faleceu, a Madre Teresa havia conseguido abrir cerca de 517 missões para acolher pobres, moribundos e doentes. Essas missões operavam em mais de 100 países, o que sem dúvida é uma grande conquista. Os médicos que visitaram alguns desses estabelecimentos em Calcutá descreveram as missões como lares para moribundos. É isso aí. Eram, no entanto, moradias para os doentes enquanto esperavam pela morte. Esse é o principal ponto de controvérsia aqui. Em vez de uma cura, oferecia-se abrigo para sobreviver, até que a morte se apresentasse diante dos olhos do paciente. 2/3 das pessoas que visitavam essas missões, com a esperança de se salvar, queriam encontrar um médico que as tratasse, enquanto o outro terço estava lá moribundo. De acordo com esses relatórios, os médicos que foram inspecionar os locais observaram uma grande falta de higiene e condições inadequadas, assim como escassez de cuidados reais. Também foi observado que faltavam alimentos adequados e analgésicos. O estudo explorou que o problema não era uma questão de dinheiro ou de financiamento inadequado, já que a fundação arrecadava regularmente milhões de dólares em nome da caridade e da ajuda. Concluiu-se que a concepção particular que a Madre Teresa tinha sobre o sofrimento e a morte, especificamente sua opinião de que o sofrimento te aproximava mais de Deus, era a razão para essas condições. Também foi relatado que, apesar de sua missão de caridade ser uma das organizações mais ricas e abastadas do mundo, as instalações sob sua supervisão eram utilizadas seringas enxaguadas com água fria. Além disso, os doentes de tuberculose não eram colocados em quarentena, algo perigoso para eles e para todos ao seu redor, e não eram prescritos analgésicos. Para piorar a situação, quando a Madre Teresa precisava de cuidados paliativos, ela os recebia em um moderno hospital americano, o que contradizia completamente sua confiança nas instalações e serviços de sua organização. Em 1952, a Madre Teresa fundou a Casa dos Moribundos em Kalighat, Calcutá. O principal objetivo dessa iniciativa era tirar os moribundos da rua e alojá-los nessas instalações. No entanto,
Quando o Dr. Fox, da renomada revista médica The Lancet, visitou a Casa dos Moribundos em 1994, ficou impressionado com as condições sombrias e deploráveis do centro. Isso deixa muito a desejar sobre a implementação real de suas intenções. Conversão forçada. Embora o tema do cuidado e da devoção àqueles que precisam tenha sido sempre o principal ponto de discussão e apreço. Quando se falava da Madre Teresa, algumas pessoas levantaram um possível motivo oculto para essas ações. Esses motivos poderiam ter diminuído a autenticidade da santidade da Madre Teresa. Em fevereiro de 2015, o grupo nacionalista hindu Rashtriya Swayam Sevak Sangh provocou uma grande indignação ao criticar as intenções da Madre Teresa. Embora seja bom trabalhar com intenções desinteressadas, seu trabalho tinha um motivo oculto. Ozandarup Chatterjee concluiu que a tentativa da Madre Teresa de converter ao cristianismo pessoas idosas, moribundas e fracas em seus últimos momentos vulneráveis era um comportamento muito baixo e muito repugnante. Desvio de fundos. O tema do dinheiro é um assunto muito silencioso entre todos, especialmente quando se trata de figuras como a Madre Teresa. É lógico que alguém que se destacou por trabalhar desinteressadamente para ajudar os indigentes acuse a Rhodes de avançar algo que provoque represálias. No entanto, isso não impediu os pensadores críticos de questionar a validade dos fundos utilizados para a causa para a qual foram doados. Arup Chatterjee é um desses pensadores críticos. Médico britânico nascido na cidade antes conhecida como Calcutá, acredita que toda a sua atenção se concentrou na propagação de sua fé a qualquer custo. É autor do livro Mother, Untold Story. Nesse livro, ele detalhou muitas críticas à Madre Teresa, acompanhando toda a sua vida e suas ações ao longo de sua ascensão à santidade. Uma dessas críticas se referia ao financiamento e a como ele era utilizado. Descobriu-se que mais de 5 milhões de dólares foram transferidos para o Vaticano apenas no ano de 1993. Pessoas como a princesa Diana de Gales, os Reagan, os Clinton, Yasser Arafat e muitos outros doaram toneladas de dinheiro para suas fundações e organizações. E, no entanto, o dinheiro que tinha não foi usado para construir instalações modernas, como um hospital na Índia. É conhecida por ter oferecido muitas orações e alegres medalhas após as numerosas inundações na Índia, mas quase não prestou ajuda financeira, nem mesmo quando uma instalação química explodiu em Bhopal. Também é importante destacar que ela não hesitou em receber uma doação, como muitos outros, e a Legião de Honra do regime haitiano de Duvalier. Segundo Larrivé em seu estudo, milhões em dinheiro foram enviados para as contas bancárias de vários machos, embora a maioria das contas tenha permanecido em segredo. Dadas as obras da Madre Teresa, é válido perguntar onde foram parar os milhões de dólares destinados aos mais pobres entre os pobres. Além de sua relação com personagens controversos, por suas práticas financeiras e médicas inadequadas, a Madre Teresa também era conhecida por fomentar alguns vínculos e relações que levantavam suspeitas. Sua lealdade ao advogado e financista Charles Keating foi uma delas. Charles Keating foi condenado por fraude, crime organizado e conspiração no início dos anos 90. Não apenas nos tribunais federais, mas também nos estaduais. Ele chegou a passar 4 anos e meio atrás das grades, antes que essas condenações fossem finalmente anuladas em 1996. Mesmo depois de sua condenação e de destruir as economias de dezenas de milhares de clientes, Madre Teresa se recusou a cortar laços com esse homem. Será porque Keating doou $1 milhão para a Madre Teresa? Isso foi algo que a própria Madre Teresa não revelou. Parece que a Madre Teresa tentou usar sua influência para ajudar a reduzir a pena de Keating, escrevendo uma carta ao tribunal em seu favor. A gente se pergunta por que alguém como a Madre Teresa, conhecida por ser uma cristã devota, pediria para reduzir a pena de um homem como Charles Keating. Essa ação contradiz totalmente tudo o que defendem sua fé e sua moral. Suas relações com personagens controversos sempre foram marcadas pelo silêncio e pela evasão quando surgiam perguntas sobre suas ações. O mesmo silêncio e negativa a responder se manteve quando a Madre Teresa se relacionou direta
ou indiretamente, com Enver Hoxha. Madre Teresa também decidiu depositar uma coroa de flores na lápide de Enver Hoxha, na Albânia, em 1990. Ele era um dirigente comunista e violador dos direitos humanos. Reclamar sobre sua relação com esse homem era legítimo e merecido. John Roger, o líder da seita conhecida como MSIA, Movimento de Consciência Interior Espiritual, pronunciado como Messias, era mais conhecido pelo público como conselheiro espiritual de Ariana Stasinopoulos Huffington. A rede de conscientização sobre seitas descreveu o Messias como altamente perigoso. Por isso muitas pessoas não entendem como a Madre Teresa aceitou um cheque de $10 como prêmio pela integridade de alguém assim. Essas conexões não ajudam muito na imagem de santidade da Madre Teresa, cujos críticos têm lembrado repetidamente ao público que nem todas as suas ações foram cristalinas nem motivadas por boas intenções. Apesar desses fatos, os admiradores e apreciadores da Madre Teresa há muito tempo defendem veementemente essa personalidade. Embora essa batalha seja, e provavelmente será, uma saga contínua até o dia em que se fale da Madre Teresa, é importante notar que as ações, tanto boas quanto más, podem vir da mesma pessoa. Ajudar a humanidade e realizar tarefas duvidosas ao mesmo tempo não são mutuamente exclusivos, e muitas figuras históricas já mostraram isso. Reflexões finais. A Madre Teresa sofreu um infarto em 1983, enquanto visitava o Papa João Paulo II em Roma. Em 1989, após um infarto, foi implantado um marca-passo nela. Em 1991, ela teve outros problemas cardíacos após contrair pneumonia no México. Devido aos seus problemas de saúde, ela ofereceu sua renúncia à frente das missionárias da caridade. No entanto, as irmãs da congregação votaram a favor de sua permanência, demonstrando assim o profundo afeto que sentiam por ela. Ela aceitou continuar, mas em abril de 1996, ela caiu e quebrou a clavícula. Pareciam complicações de saúde. Uma após a outra, pareciam segui-la, pois mais tarde ela sofreu de malária e insuficiência cardíaca. Apesar de suas perseverantes batalhas, ela continuou fracassando contra o passar do tempo e a idade. No dia 13 de março de 1997, a Madre Teresa renunciou ao seu cargo à frente das missionárias da caridade, pois sua saúde piorava dia após dia. Pouco depois, no dia 5 de setembro de 1997, a Madre Teresa faleceu, deixando as pessoas de todo o mundo mergulhadas na tristeza